Gente, eu acabei de perceber que a última aula tem 40 minutos. Desculpa por esse vídeo longo. A boa notícia é que esse daqui vai ser bem mais curto, porque não tem muito mais o que falar. Uma vez você entende o que é uma lista, você entende o que é uma tupla, você entende o que é um conjunto, certo? Porque uma tupla é exatamente que nem uma lista, mas uma lista que não pode ser alterada, certo? Você criou, você não muda. Você consegue fazer praticamente tudo que você faz com uma lista, você consegue fazer com uma tupla, exceto mudar, certo? O motivo disso é que uma tupla reserva um determinado lugar na memória, e é aquele lugar que o computador tem para gravar, seja lá aquilo que você vai botar na tua tupla, beleza? Então, é que nem uma lista, faz o que uma lista faz, mas ela não pode ser alterada. Então, olha, por exemplo, essa tupla aqui de Pokémons. Repara que a tupla ela é feita com parênteses e não com colchete, beleza? Ela tem 3 elementos, Pikachu, Bulbasaur e Charmander, certo? Se eu peço o elemento de índice 1 dessa tupla, ou seja, Pokémons 1, certo? Começa a contar do 0, então Pikachu é 0, Bulbasaur é 1, certo? Então, Pokémons 1 vai me dar o Bulbasaur. Exatamente que nem numa lista, mesma coisa, tá? Eu também posso iterar por uma tupla, certo? Então, for P em Pokémons, and eu escolho você. Isso daqui vai me dar Pikachu, eu escolho você. Bulbasaur, eu escolho você. Charmander, eu escolho você. Tá? Eu fui para cada elemento da tupla e peguei cada elemento da tupla exatamente que nem eu faria com uma lista. Tá? Não mudou nada por enquanto. Agora, observa. O que acontece se eu tento adicionar um elemento a essa tupla? Eu vou tentar adicionar o Magikarp à lista de Pokémons. Dá erro. Daí ele me diz o seguinte: Tuple object has no attribute append, ou seja, você não pode botar um elemento novo numa tupla. Por quê? Porque tuplas são imutáveis. Tuplas são que nem listas, mas que você não pode mudar. Beleza? Se eu tentar alterar uma lista, em alguns casos, o Python não me dá erro. O que ele faz é ele me retorna não uma tupla, mas uma lista. Ele faz o que eu mandei, mas para fazer o que eu mandei, ele tem que transformar numa lista. Beleza? Por exemplo, botar em ordem. Botar os Pokémons em ordem alfabética. Certo? Pikachu, Bulbasaur e Charmander em ordem alfabética. Se eu fizer isso, repare que ele me retorna uma resposta, mas ele me retorna uma lista, não uma tupla. Show? É a única forma que ele tem de me dar uma resposta, porque uma tupla não pode ser alterada. Então, se eu estou querendo reordenar, ele tem que transformar numa lista. Show? Se eu tenho uma tupla e eu quero transformar numa lista, eu posso. É só usar o comando list. O Pokémon é uma tupla, list Pokémons, me dá uma lista com exatamente os mesmos elementos daquela tupla. Repara os colchetes, certo? E se eu quero transformar uma lista numa tupla, eu também posso. É só usar o comando tupla. Então, eu passo Skywalkers para tuple de Skywalkers. Eu tenho os mesmos elementos que eu tinha na minha lista, só que agora, repara os parênteses, é uma tupla. Show? É isso de tupla. Vamos para conjuntos. Conjunto é um outro tipo de estrutura de dados, em que a grande característica dele são duas as grandes diferenças dos conjuntos para as listas e tuplas. Tá? Numa lista e numa tupla, os elementos têm uma ordem, certo? Existe um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento. Num conjunto, não. Os elementos não têm ordem, certo? Um elemento é um objeto do conjunto ou não é um objeto do conjunto. Não existe essa ideia de ordem, de primeiro elemento, segundo elemento. Tá?
A outra coisa é que em um conjunto não existem elementos repetidos. Tá? Então, por exemplo, imagina uma turma aqui de 5 alunos, cada aluno votou em quem é o melhor professor na opinião dele, cada aluno, né? Em quem é o melhor professor da opinião dele. Uma pessoa votou que é o Felipe, outra pessoa votou que é o Felipe, outra pessoa votou também que é o Felipe, e aí um puxa-saco, deve ser o Platão esse daqui. Platão votou que é o Sócrates, certo? E aí a quinta pessoa votou que é o Felipe também. Então, eu quero fazer um conjunto dos professores que receberam votos, certo? Nem todos os professores receberam votos, entendeu? Arquimedes, coitado, não recebeu voto nenhum, tá? E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu pego esses votos de melhor professor e transformo em um conjunto, usando essa função aqui, set. E aí, quando eu olho, né, esses professores que receberam o voto, opa, o que houve aqui? Ah, já sei. Eu dei o nome errado. Tá vendo? Eu chamei aqui voto de melhor professor, mas na verdade a lista se chama voto dos conjuntos. Olha, isso é extremamente interessante, ou seja, vocês vão rodar o código e de vez em quando, por lapso, por ignorância, por qualquer coisa, vai dar um problema. Sempre dá uma olhada na última linha. A última linha te dá muita informação. Name votos de melhor professor is not defined. Tá? Qual que é o nome, então, do que eu quero passar? Ah, é voto dos alunos. Tá? E dá uma olhada também onde aparece a setinha, porque ele me diz onde é que teve um problema. Qual foi a linha de código que teve um problema? Então, eu venho aqui em voto de melhor professor, que não foi defined, e eu passo aqui voto dos alunos, beleza? E agora sim, vai rodar. Vamos ver quem são os professores que receberam votos. E aqui você tem o Felipe e o Sócrates. Felipe apareceu 4 vezes, não interessa. Eu estou só contando quem recebeu voto. Tanto faz o número de votos, beleza? E aí aparece Felipe sem nenhuma repetição. Na lista tinha repetição, no conjunto não. Um conjunto não tem repetições, beleza? Conjuntos admitem todas aquelas propriedades de conjunto que você pode imaginar, união, interseção, diferença, tudo isso. Mas a verdade mesmo é que a gente não vai usar muito conjunto não, certo? Então, se aparecer mais à frente, a gente usa, aí a gente fala um pouco mais, não vai, mas pelo menos na minha experiência, a grande aplicação que eu tenho para conjunto eu tenho uma lista com um monte de elemento repetido, eu quero saber apenas os elementos, independente de quantas vezes eles aparecem, eu quero filtrar tudo que aparece repetido, certo? E aí o que eu faço é exatamente isso. Eu pego a lista, transformo num conjunto, e aí depois, se eu quiser, eu transformo numa lista de novo. Eu posso transformar numa lista de novo. Assim. Tá? E pronto, eu limpei os repetidos de uma lista. Tirando isso, não se usa muito conjuntos. Beleza? Então, é isso por hoje e nos vemos no nosso próximo encontro.